Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 15. Esse será o nosso texto hoje. Consideraremos hoje do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis. Diz a palavra do Senhor: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra que hoje nós lemos no decorrer do culto e agora lemos para a proclamação da mesma, para o sermão matinal. Pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez misericordiosamente, que o Senhor alcance não apenas a nossa mente, mas alcance também nossas emoções, nossa alma, o mais interior do nosso ser, o que a tua palavra chama de coração. Ó Senhor, assim como ensinaste a teu servo Abraão, ensina-nos também. Ensina-nos a fé, ensina-nos a confiança, ensina-nos, Senhor, que Tu és o Deus das promessas, Tu és o Deus da aliança, Deus do pacto. Precisamos ouvir Tua voz, Senhor, que os aflitos, os abatidos, os entristecidos sejam encorajados nessa manhã, que eles sejam, Senhor, alvo de Tua misericórdia, seus corações sejam despertos em alegria, eles sintam a alegria do Espírito Santo dentro deles, que eles ouçam a voz do Senhor, os enriquecendo com o ensino da Tua palavra, ensino precioso. É maná para nós, Senhor. Alimenta-nos. É isso que nós te oramos, no nome do Teu bendito Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, esse capítulo é essencial na narrativa da redenção em Gênesis. Temos aqui a renovação das promessas divinas diante de uma limitação humana, que era a velhice de Abraão e a velhice de sua esposa Sara, que até então ainda não tinham tido os seus nomes mudados. Temos presente nesse texto, em todo o capítulo 15, gloriosas doutrinas, que o texto nos revela para não apenas mostrar como Deus tratou com Abraão, mas como Deus também nos fala ao coração, como Deus nos encoraja. Temos aqui a revelação de um pacto monergístico da graça, ou seja, Deus pactuou-se com Abraão, afirmando assim a sua obra de redenção, que seria aplicada e aplicável na história, principalmente até a consumação disso na obra perfeita de Cristo. O Evangelho é mostrado nesse trecho. Aprendemos com o que está escrito aqui, que Deus ama seu povo, que Deus cumpre as suas promessas, que a igreja de Deus se mantém de pé apenas por um fator, pela morte. Nós somos chamados a isso, somos chamados à morte. A grande caminhada cristã resume-se em uma palavra: morte. Morte porque Jesus morreu.
Morte, porque nós fomos chamados a morrermos também para o pecado e ressuscitarmos para Deus. Então, a grande missão da igreja, como diz Dr. Ronaldo Lidório, é morrer. Morremos para o pecado, para o mundo e para nós mesmos. E proclamamos com isso a todos, ao nosso próprio coração e à igreja de Deus, que nós somos de Cristo e que Cristo é o nosso Senhor. Aprendemos que Deus é quem opera em nós a sua salvação, imputando sobre nós a sua justiça, vinda dele mesmo. Nesse capítulo, então, ou nesses versículos iniciais, nós encontraremos 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que Deus encoraja Abraão após a vitória contra Quedorlaomer. Abraão teve uma grande experiência de vitória na batalha que nós vimos na semana passada, mas agora Abraão estava com medo, estava com dúvida, não estava bem. A segunda coisa que nós vamos observar aqui é que Deus ordena a Abraão que ele ofereça animais. E a terceira coisa é que ele faz um pacto. E ele relembra isso no início desse texto. Tudo isso vai ser visto hoje e no próximo domingo. Mas vamos começar pela primeira parte. Observemos, verso a verso, o que a palavra de Deus vai nos ensinando aqui. No verso 1 do capítulo 15, o texto vai dizer: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Sabemos que Deus não fala palavras aleatórias e Deus não nos diz algo que não esteja correspondente à verdade disso dentro de nós. Abraão estava com medo. Abraão estava com dúvida. Veja só que coisa interessante. Este homem tinha visto a mão poderosa do Senhor lhe dando vitória com 318 homens contra o mais poderoso exército do mundo antigo. Ele viu que trouxe como despojo da guerra. Ele viu que a mão do Senhor era poderosa em tudo aquilo. E agora, quando tudo passou, tudo estava tranquilo, Abraão estava com medo e com dúvida. Assim é o nosso coração, irmãos. Mesmo com a experiência ou tendo várias experiências com Deus no passado e sabendo que Deus cuidou de nós, nos protegeu, que Deus muitas vezes miraculosamente agiu ao nosso favor, diante de situações que nós não temos o controle, nós temos medo e duvidamos. Duvidamos, inclusive, da própria palavra que Deus disse no passado. Nos esquecemos do que Deus falou. E é como se nós achássemos que não há mais aplicação ou validade no que Deus disse. Abraão não era um homem de guerra. Ele sabia das suas limitações. Mas ele sabia também que Deus não tinha limitações. E diante de suas limitações, perante um Deus todo-poderoso, ele pode ouvir agora da boca do seu Deus: Abraão, não tenha medo. Não tenha medo. Vejamos, irmãos, que aqui em nenhum momento Deus ridiculariza, menospreza, diminui o sentimento de Abraão. Abraão podia ter ouvido da parte de Deus: por que você está sendo tão fraco? Por que você não está tendo fé? Por que você não crê no que eu disse? Meus irmãos, o medo pode tomar o coração dos filhos de Deus depois de grandes batalhas. Parece irônico. Mas depois de grandes batalhas e grandes vitórias, o medo pode assolar e dominar o nosso coração. Elias teve medo de Jezabel, se desesperou até da vida. Elias, que Deus usava aquele homem poderosamente. O salmista nos diz, no Salmo 56, verso 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo é uma realidade da natureza humana. Josué teve medo quando assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Não era apenas porque ele estava substituindo o grande líder Moisés, é porque a tarefa era muito pesada. E o Senhor disse a ele: não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Foi isso que Deus disse a Josué. Josué, embora o medo esteja no teu coração, abandone-o, porque eu estou com você e estarei por onde quer que você ande. Eu te ordenei, Josué, seja forte, seja corajoso.
Deus disse assim a Abraão também, mais ou menos, um pouco diferente, mas Abraão, não tenha medo. Deus continua dizendo a Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Josué não podia dar a terra ao povo de Israel, irmãos. Josué não podia. Josué não tinha força suficiente para isso. A mão poderosa de Deus guiou esse homem em todo o trajeto do povo, em todas as batalhas, em todas as conquistas. Assim como Abrão não tinha nenhum poder de gerar um filho. Ele já estava amortecido, ele já estava envelhecido, e ele tinha consciência disso, não dá mais. Eu estou velho, só tenho aqui um homem comigo, um criado comigo, Eliezer, então ele vai herdar tudo o que eu tenho. E Deus diz, não, eu te darei um herdeiro. Quando as nossas forças acabam, Deus opera com seus milagres poderosos a nosso favor, irmãos. Como Deus disse a Abraão, disse a Josué, disse a Elias, disse em vários lugares da Bíblia, muitos lugares da Bíblia, essa frase está presente, não tenha medo. O Senhor diz a você nessa manhã isso, não tenha medo. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. A fala de Deus é um remédio eficaz contra o medo. Somos sujeitos a esses sentimentos, a ansiedades com respeito a coisas futuras. Sabemos que o medo é inicialmente um mecanismo natural de nossa mente para nos proteger, mas quando ele está descontrolado, ele pode se tornar uma faceta da incredulidade. Nosso medo pode se transformar em uma manifestação pecaminosa contra o que o Senhor diz e contra a seguridade que o Senhor nos dá. Se Deus nos diz para não termos medo, mas continuamos a viver com grande temor de homens, com temores do futuro, com temores das circunstâncias, não estamos crendo no que Deus está dizendo, ou estamos então traduzindo isso como se não fosse verdade, ou como se Deus não tivesse poder para fazer algo, mesmo com Ele dizendo, não tenha medo, eu estou com você. Não somos orientados para não termos medo. Deus não diz isso. Deus não diz que nós devemos ir contra os nossos sentimentos. Ele nos diz que nós não devemos ser dominados ou sermos dominados pelo nosso sentimento de medo. Sim, teremos medo aqui. Teremos inimigos aqui, inimigos internos, sentimentos. Nosso próprio coração é o maior inimigo que nós podemos ter. Mas sabemos que o diabo e o mundo também são inimigos que estão militando contra nós. Abraão podia estar com medo de uma reação do rei que ele venceu, ou dos reinos. Mas Deus diz a ele, Abraão, eu protejo você, eu sou a sua recompensa. Você pode entender isso? Você pode crer nisso? Por que você tem medo? Você tem medo do que pode acontecer daqui a um ano, uma semana, 2 dias? Você tem medo de homens, das suas reações ou do mal que eles podem fazer a você? Você tem medo do seu futuro, do que pode vir a ser a sua vida? Você tem medo porque você ainda, nesse tempo que vive, não tem a segurança que você desejaria ter em termos humanos? Isso assola e perturba seu coração. Então ouça o que Deus disse a Abraão, não tenha medo, eu sou a sua recompensa. Perceba que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que daria a ele um filho. Mas maior do que isso é a frase, eu sou a sua recompensa. Deus disse que daria o que Abraão queria, mas maior do que isso é o que Deus diz depois, eu sou a sua recompensa. Eu sou o seu galardão. Observe o verso 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Abraão não tinha uma perspectiva favorável a ele. Abraão é chamado de pai da fé, mas duvidou. Seu coração era humano, era limitado, sofria com as afrontas, sofria conflitos, tinha dúvidas se realmente aconteceria o que fora dito pelo Senhor. E olhe que Abraão não tem a Bíblia como nós temos hoje. Nós podemos olhar para a Escritura e vermos tudo que Deus prometeu e fez. Não existia Bíblia naquele tempo. Não tinha nem a Torá naquele tempo. Não tinha os livros de Moisés naquele tempo. João Calvino diz que a ideia aqui é de contraste. A casa de Abraão estava vazia, deserta, no que se referia à sua descendência. Preste atenção nisso. Isso que Calvino diz é muito importante. Abraão tinha animais, tinha riqueza, mas olha para a sua casa e diz: a minha casa está vazia, ela não está repleta do que eu desejo. Olhemos agora para Deus nesse episódio. Deus ouvindo isso de um servo seu. Imagine você como é ofensivo quando você ouve de alguém querido, de um parente, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um tio, de uma tia. Você está dizendo isso, mas eu não acredito em você. Isso é extremamente ofensivo. Você já ouviu isso? Você está dizendo algo a alguém que você ama e aquela pessoa olha para você e diz: eu não acredito nisso. Não acredito nessa informação. Certamente você fica muito magoado. É claro que o mundo antigo é muito diferente do mundo moderno. Hoje, nós temos o maior cuidado do mundo para não ferirmos pessoas com as nossas palavras. No mundo antigo, você ia lá e matava. E Deus disse muitas vezes: avancem para tal povo e destruam tudo, animais, homens, mulheres, tudo. A nossa perspectiva de violência hoje, em grande medida, não em toda medida, mas em grande medida, está mais em palavras. Nós temos que ter cuidado com o que nós dizemos, porque as pessoas são hiperfragilizadas no nosso tempo. Agora imagine só o Deus Todo-Poderoso que criou o mundo, que criou todas as coisas, todo o universo, a complexidade da criação. Todos os vermes, todos os germes, todos os animais, todas as aves, toda a complexidade do oceano. O jardim, o homem, com a sua complexidade cerebral, molecular, com tudo isso, ele estava ouvindo de um pobre mortal, dizendo assim: eu não estou acreditando que o Senhor vai cumprir o que disse a mim. Em nenhum momento, Deus disse assim: mas Abraão, eu não acredito não que tu está falando isso comigo não. Comigo, o Criador de todas as coisas. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Deus tolerou pacientemente a fraqueza, o medo, a ansiedade, o pavor de Abraão não ver a promessa cumprida. Deus teve muita paciência com Abraão e tem com você também. Deus tem paciência com seus medos, cristão. Deus tem paciência com as suas dúvidas. E até quando a incredulidade sobe ao seu coração e à sua mente, Ele continua acolhendo você como seu Deus. A Bíblia nos diz, em Marcos 9, 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Que contradição talvez, né? Como eu creio e ajuda-me na minha falta de fé? Como é que eu creio e eu não tenho fé? Pô, você é crente. Se você é crente, você sabe o que quer dizer isso. Se você é um cristão verdadeiro, você sabe como isso se processa dentro de nós. Senhor, eu creio, mas eu não consigo crer. Parece um contrassenso, uma contradição, mas não é, porque nós estamos lidando com uma fé que nos foi dada como dom, que foi posta sobre nós, imputada sobre nós pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, mas o nosso ser interior, humano, falho, pecador, diante das promessas, muitas vezes não se harmoniza com o que a nossa mente crê. O nosso coração vai por outro caminho. A mente diz assim: eu creio, Deus está comigo. E o coração diz: eu estou sozinho. A mente diz assim: Deus sustenta o seu povo e Deus me sustenta. Mas o coração diz assim: eu estou com medo. Eu vou me dar mal nisso.
eu vou sofrer. Nossa fé será provada pelo Senhor, não para que Ele saiba se cremos, mas para que nós saibamos se cremos. Em um momento, Abraão vai à guerra e vence. Pela graça de Deus, vence a batalha. Deus entrega seus adversários nas suas mãos, mas em outro momento ele duvida, ele teme, ele tem medo. É o mesmo homem, estamos falando do mesmo crente. A Bíblia tem intenção aqui de nos ensinar que a nossa fé é falha, que ela é oscilante e que Deus não depende da nossa fé. Deus não depende da nossa fé. Ele está firmado no seu propósito, nos seus decretos, nas suas promessas. Ele não oscila, a nossa fé oscila. É claro que ele nos diz, tenha fé, creia. É claro que ele diz, a tua fé te salvou. Mas se ele não operasse, nada aconteceria. Tem muita gente que diz por aí, eu tenho muita fé. Fé na fé. A fé e a dúvida podem guerrear, irmãos. Elas podem existir no mesmo coração. Abraão saiu da terra porque creu no chamado divino. Venceu a batalha porque creu na providência de Deus. Abraão, em outros momentos, também não creu. Foi para o Egito, desobedeceu. Mas agora tinha mais uma vez dúvida, medo em relação à promessa. Como podemos lidar com a dúvida em nosso coração? Nós aprendemos aqui algumas coisas. Devemos conhecer as promessas de Deus e o que Ele diz nas Escrituras. Volte às Escrituras e observe o que Deus diz lá e o que é que Ele promete lá. Não estou falando de promessas subjetivas, de algo que veio à sua mente e talvez você acredite que Deus falou com você soprando no seu ouvido. Não, volte para as Escrituras e observe o que Deus diz lá. Devemos confiar que se realmente foi Deus quem prometeu, Ele fará e nada impedirá se a promessa for incondicional. Devemos orar com base nessa promessa, pedindo que Deus cumpra. Se Deus diz na sua palavra que estará conosco, no momento do medo, do pavor, da angústia, nós oramos, Senhor, Tu disseste que estaria conosco. Manifesta a Tua presença, Senhor, por favor. Porque nós estamos com medo. Precisamos de luz, precisamos do calor da presença divina. Faça isso, Senhor, porque a Tua palavra promete. Deus está preso à sua palavra. Deus está comprometido com a sua palavra. Não está comprometido com os nossos desejos, mas Ele está comprometido com a sua palavra. As promessas de Deus a seu povo fazem parte do pacto que Ele tem com os seus. No caso da promessa feita a Abraão, ela está relacionada também a nós, a todos nós. Porque por meio dessa linhagem viria Jesus. E por meio de Jesus é que somos salvos e que somos filhos de Abraão segundo a fé. Agora veja o verso 4 e 5. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, veja que frase maravilhosa, irmãos. Olhe para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que podes fazer. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Abraão tinha uma perspectiva presente. Olhou para o coitado do Eliezer e disse assim, só tem essa criatura aqui. Coitado do homem, né? Senhor, só tem ele. Não tem ninguém. A minha casa está vazia. Abraão contempla a casa deserta. E Deus diz a ele, saia da tenda. Saia da tenda. Olhe para cima. Não tínhamos essa quantidade de iluminação que nós temos hoje, que impede com que contemplemos o que realmente acontece no show da iluminação divina, quando anoitece. Deus disse, olhe para cima, você pode ver essas estrelas? Pode ver, Abraão? Conte se você pode contar. Se você consegue contabilizar tudo isso que está aqui diante dos seus olhos e acima de sua cabeça, assim será a tua descendência. Deus faz com que Abraão perceba um grande contraste. Deus diz, olhe para a sua casa vazia e olhe para a minha promessa. Olhe para a sua casa vazia e olhe para o que eu estou dizendo. Esse céu estrelado não pode ser invalidado. Assim será a tua descendência. Eu preencherei a tua casa, eu darei filhos. Eu cumprirei a minha promessa com você, Abraão. Sara era estéril. Eles eram
muito velhos já. Em vistas naturais, nada podia ser feito. Naturais. Sobrenaturais, tudo é possível. Tudo é possível. Se os homens dizem não vai chover, Deus diz vai. Se a medicina diz não tem mais jeito, Deus diz tem. Se os homens dizem morreu, Deus diz eu levanto. Se os homens dizem acabou, está arruinado, Deus diz eu reconstruo. Se os homens dizem não tem mais jeito, já são 4 dias, já está fedendo, ele diz não, saia Lázaro, restaurado. O poder da palavra de Deus opera tudo que Deus ordena, irmãos. Estejamos confiantes. Há irmãos da nossa congregação que estão enfermos, estão aflitos por conta de suas enfermidades. Meus irmãos e minhas irmãs, como vosso pastor, com a autoridade do Espírito Santo, eu posso dizer-lhes nessa manhã, não tenham medo. O Senhor está com vocês. O Senhor cuida de vocês. A mão do Todo-Poderoso está sobre vocês. Deus cumpre o que promete, mas a nossa alegria maior não deve ser na bênção, mas no abençoador. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e lhe disse, veja isso, eu sou teu galardão. Lá no comecinho do texto ele diz, eu sou a tua recompensa. Meus irmãos, não é errado esperarmos de Deus alegrias em relação à nossa vida nesse tempo. Mas é errado só esperarmos essas alegrias. Porque Ele é a alegria maior. Que a alegria ou que o impulso para o nosso louvor, para o nosso canto, para o nosso culto, não esteja apenas condicionada ao que Deus pode resolver para nós, mas que esteja condicionada ao que Ele é para nós. Nesse momento final, eu quero me dirigir, então, em primeiro lugar, àqueles que não servem Cristo como Salvador, não servem a Deus como Senhor de sua vida. Eu quero fazer algumas perguntas a você. Deus é o seu escudo? Ele é a sua proteção, como era de Abraão? Talvez você tenha visto muitas ações de Deus no mundo, ou mesmo ao seu favor. Isso ocorre porque Deus está conduzindo você a entender que Ele é gracioso, que mesmo sem você merecer, Ele tem preservado sua vida, mas Ele é a sua recompensa, Ele é a sua alegria maior, Ele é a sua felicidade. Você ama a Deus acima de todas as coisas, ou você ainda não o serve? Não basta você dizer, eu acredito em Deus, não basta. Isso não é suficiente, se acreditar em Deus. Os demônios também acreditam em Deus. Muitos ímpios também acreditam em Deus. Isso não basta. Você crê que Cristo entregou-se para salvar pecadores? E Ele pode salvar você, ó pecador. Creia em Cristo. Abrace o Evangelho da Graça como a coisa mais importante da sua vida. Você necessita de perdão, e servir ao Deus verdadeiro é a maior alegria que um homem ou uma mulher podem ter nessa jornada terrestre. Me dirijo então aos meus irmãos, membros dessa igreja, que estão enfrentando tribulações, que lutam contra enfermidades, melancolia, depressão, pânico. Deus é o vosso escudo. Ele é a vossa proteção. Deus é a sua felicidade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Espera no Senhor, confia nele. Deus diz isso a você. Não tenha medo, não se atemorize, não atribule o seu coração. Por último, Deus transforma casas desertas em nações. Deus transforma a casa deserta em nações.
Deus transforma a solidão em comunidade. Deus transforma a solidão em comunidade. Deus não está limitado às circunstâncias. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao contexto. Deus muda tudo e faz o que agrada a Ele mesmo. Deus opera segundo o seu querer. Deus muda todos os contextos, se Ele quiser fazer assim. Ele opera com os meios, sem os meios e contra os meios. Não somos fortes, irmãos, mas Deus é. Nossa fé não é perfeita, mas Deus é perfeito. Nós duvidamos, mas Deus é a nossa segurança. Ele é castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Nós temos medo, mas Deus é a nossa proteção. Nós temos tristeza, mas Deus é a nossa alegria. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã, glorifique a Deus, bendiga o seu nome, porque Ele é digno da sua adoração. Se você está triste, louve a Deus. Se você está triste, ore a Deus. Se você está preocupado, cultue a Deus, confie em Deus. Deus está com você, Ele é o seu escudo, Ele é a sua recompensa. Vamos orar. Senhor Deus, bendito, encoraja o teu povo, Senhor, diante das adversidades, medos, dores, tremores internos e externos, insegurança. Somos tão pequeninos, Senhor, somos pó e necessitamos da tua poderosa mão nos guiando. Ó Senhor, se ainda não é a tua vontade que retires de algum dos meus irmãos o espinho na carne que tu mesmo puseste, mas eu te peço, Senhor, manifesta a esses irmãos a tua presença doce, poderosa, consoladora, cheia de alegria, que transforma ansiedades em fé, que transforma, Senhor, dúvida em convicção, que transforma lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Ó Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas tu, Senhor, levantas a tua voz. Ó Senhor, levanta a tua voz sobre nós, porque a terra estremece diante da tua voz. Muito mais os nossos corações estremecem diante de tua voz. Fala conosco sempre, permita, Senhor, que não deixemos de ouvir a tua voz aqui nesta congregação. É isso que nós te oramos no nome de Cristo. Amém.